Hidrelétricas, linhas de transmissão, iluminação, refinaria de petróleo e descoberta de grande jazida de gás. Tudo isso está acontecendo no Maranhão, onde o governo vem fazendo investimentos de grande vulto, especialmente na área de energia, por vezes com parceria da iniciativa privada. Para falar sobre essas realizações, o Cidadania recebe o senador Remy Ribeiro, do PMDB do Maranhão. Muito obrigado, senador, pela sua presença no programa. Eu falei de hidrelétricas. São mais de uma hidrelétrica que está por ser construída? No Maranhão já está sendo construída a hidrelétrica do Estreito, deve entrar em funcionamento ainda nesses próximos 90 dias, na primeira turbina, e já a autorização e licença para a instalação disso da construção da hidrelétrica do governador Lobão, onde hoje é da frente do município lá no Tocantins, Serra Quebrada, Serra Quebrada divide dois municípios, Itaguatinga do lado do Tocantins, do lado do Maranhão, governador Lobão. É a divisa dos dois estados. E no Rio Parnaíba está também já a licença da Agência Nacional de Águas de cinco hidrelétricas, a possibilidade de 5 hidrelétricas, licença para 5 hidrelétricas, construção de 5 hidrelétricas. Essas hidrelétricas são investimentos governamentais, mas também tem investimento privado? Também tem parceria iniciativa privada. No caso do Estreito, por exemplo, iniciativa privada com o governo federal. Pois não. Senador, e uma vez as hidrelétricas gerando energia, é preciso construir as linhas de transmissão. São 1.446 quilômetros de linhas de transmissão que estão em andamento. Como é que está aí? Que estágio que nós estamos? O Maranhão está se preparando. O Maranhão deixa de ser o Maranhão do nosso Gonçalves Dias, terra de onde canta o sabiá, né? Para hoje se implantar um canteiro de indústria, de oportunidade ao povo do nosso estado. E isso, naturalmente, passa pelo setor energético, porque a indústria depende disso. Você tem o médio crescimento, um dos indicativos principais do crescimento de uma região, de um país, de um estado, é pelo consumo de energia, né? Se há demanda de energia, você ali está indicativo de que o estado está naturalmente crescendo. Então, o Maranhão tem mudou do que era um estado meio dos mais em nível de desenvolvimento social baixo, de indicadores também industriais também não muito elevados. Então, dos anos 60, e é bom considerar também que há 40 anos o estado do Maranhão era alumiado na Parina, você tinha energia apenas na capital do estado. E umas 2 cidades do interior e algumas energias, geradores em casa de pessoas que tinham um pouco mais de posse. Mas você não tinha redistribuição no estado, você a menor, a taxa de esgoto, você ainda hoje é baixa no estado, mas nessa época você tinha na capital, só no interior você não tinha quase nada. As estradas de asfalto, não tinha nenhuma estrada de asfalto, tudo era estrada de barro. Então quando o Sarney chegou lá, foi o primeiro governador assim, da transformação, que mudou a nova época. Então, o ministro Lobão, quando foi para o lançamento da pedra fundamental da embacabeira da refinaria Prêmio, fez questão de dizer que o Maranhão estava passando por 2 etapas. A etapa de quando Sarney chegou, o jovem chegou nos anos 65, 66, quando assumiu o governo, para hoje, depois, 40 anos depois, você vê a transformação que o Estado está passando e está crescendo, né? Natural que se deve isso a algumas coisas como iniciativa e a luta de Sarney foi incansável sobre esse aspecto, né? E também a natureza que nos ajudou um pouco, colocando lá o Porto de Itaqui, uma profundidade razoável, que não havia de qualquer lado, e ali passou os investimentos federais que começaram a vir quando se decidiu, o governo federal decidiu na época da ditadura militar, que lá devia ser um posicionamento trazendo o minério da Serra do Carajás para aportar em São Luís do Maranhão. A partir daí, abriu-se o caminho. E o Sarney, antes mesmo que houvesse isso, quando chegou lá, que ainda os militares estavam no início do movimento nacional de triste lembrança que governou o país, né, por princípio democrático, ele chegava lá, o mando depois de ser deflagrado no momento ao governo do Estado, e já com esta visão do Porto de Itaqui ser a coisa importantíssima para o Estado e para o centro-oeste brasileiro. Naquela época se chamava um sonho, quem que admitia, né? Pois se andava no interior do Estado e na maioria do centro-oeste do país, a velocidade do cavalo. Você não tinha meio de transporte, caminhão, você via, passava só na época de verão, inverno não passava, então não tinha asfalto no estado, tudo isso. Então, quando veio essa transformação,
é que houver mudança. O bom, por exemplo, ministro, está fazendo um papel importante com esse negócio do Viva a Luz, a espécie de lamparina. Mas no Maranhão realmente existia lamparina, até pouco tempo existia lamparina, né? Como uma coisa importante, porque você não tinha caminho, a luz não tinha nada para fazer. O Luz para Todos está beneficiando mais de 1 milhão de maranhenses, é isso? Certo. E está trazendo, na hora que o Luz para Todos, ele trouxe também o ingresso de uma classe que não tinha acesso nenhum à população e que passou a ter, naturalmente, acesso a novo estilo de vida, eu diria, da extrema pobreza, onde você vivia, para um estado razoável, alguns até melhoraram de vida mesmo. Né? Foi ingressado no mercado de consumo e é como se, bem diz os economistas, você tem país com grandes dificuldades, né? Uma população enorme, mas na hora que você faz os investimentos necessários, isso também é um mercado de expansão. Você também tem as dificuldades, mas pelo outro lado da economia você tem a possibilidade de crescer, né? Exemplo do que acontece com a China, com a Índia, com o nosso país, né? Você teve as dificuldades, mas como um país de extensão continentais enorme, com a população também em expansão, você tem nessa população também uma forma de crescimento de mercado. Sem energia não é possível, né, e sem energia você nem pensar, né? Como é que o senhor diria que esse conjunto de obras, qual é o impacto que o senhor vê? Como o senhor falou, isso já começa no Maranhão, você começa com essa refinaria Prêmio, por exemplo, é a obra mais importante que o governo federal tem na sua programação para fazer, né, além das pesquisas e a descoberta, a exploração do pré-sal, você tem o aproveitamento desse mineral. E nessa ponta está aí, uma das refinarias, são 3 que vão fazer, essa do Maranhão já está autorizada e já está em andamento o processo, ela vai transformar Bacabeira numa cidade de 14 mil habitantes, para 26 mil empregados, mão de obra empregada. Então, vai ser quase 2 vezes a população do município de mão de obra direta, de emprego direto. Então, isso é uma transformação extraordinária, que o Maranhão já também trabalha e vai naturalmente enfrentar certas dificuldades, porque você não tem como atender a demanda da qualificação num tempo recorde. Porque a obra já está em andamento e já precisa dos trabalhadores dessa mão de obra. Engenheiros, por exemplo. Engenheiro, questão urbanística, coleta de lixo, moradia, água. Tudo tem que ser feito numa cidade que vai ser praticamente dobrada de população. Você tem no país alguns lugares, por exemplo, a época de turismo, você vai lá uma semana e vai embora, né? Sim. Você dobra a população da cidade em alguns pontos turísticos do país, em épocas oportunas e sazonais. No caso de Bacabeira, fica permanente, pelo menos por 4 anos, e alguns ficam no local, né? Porque outras empresas também surgirão novas fontes de emprego. Esse só direto, 25 mil, quase que dobra a população do município. Senador, como superar essas dificuldades que o senhor falou de infraestrutura e formação técnica dos recursos humanos para quer dizer, que essas obras possam acontecer de uma forma eficiente? Eficiente, que também acho uma coisa interessante, que se aproveita a mão de obra local. Né? Há uma certa briga em todas as regiões, quando você vai fazer um empreendimento, é que seja inserido, a sociedade local inserida naquilo lá, né? Que não só tenha serviço subalterno, né? Porque também, se não tiver capacidade de preparar, termina ficando na área de subalterno, né? Serviços auxiliares você não tem no comando das empresas, você não tem no serviço auxiliar, o cara já leva quem vai em iniciativa privada, que é a mão de obra pronta, não tem, leva de fora, né? Exato. Nos concursos públicos está se demonstrando isso. Você tem no Maranhão, por exemplo, eu vi lá em Paraibano, um rapaz que morava no Rio de Janeiro, que fez concurso público para um cartório local e está lá trabalhando num cartório lá do Rio de Janeiro. Então, quando tem essas oportunidades, quando você não tem a mão de obra local, não há o preparo, você faz. De qualquer maneira, é um desafio para nós lá no Estado, como também um desafio para a própria instituição federal, Casa Petrobras, o tempo em que deve ser implantado e construído essa estrutura dessa refinaria, o Estado também está correndo, porque também com os meios hoje, a comunicação, o meio de aprendizagem, a facilidade com que você tem, você não forma um operador de um dia para a noite, mas você qualifica parte dele para uma parte do serviço, para melhorar a condição de serviços auxiliares e subalternos, pelo menos para uma intermediária em termos de ocupação de mão de obra. Quer dizer, esses investimentos em energia, em infraestrutura,
hidrelétrica, refinaria, quer dizer, eles podem empurrar, digamos, o Estado em busca dos seus melhores índices. O Estado, no sentido de se aprimorar e preparar e capacitar e estar apto a atender essa necessidade e essa demanda, essa é a função do Estado, tem que acontecer isso mesmo de qualquer jeito, o Estado está se preparando, já vinha trabalhando nisso há algum tempo e agora acelera-se muito mais com os meios e a capacitação que tem. Natural que nós sabemos que parte dessa mão de obra vai ser mesclada com outros Estados que lá vão participar, as próprias empresas têm seus condutores dos seus negócios. Então, isso, o Estado, com certeza, vai ter um avanço extraordinário. Eu vejo o ministro Lobão como um dos carros-chefe nessa direção, porque o que ele tem feito, não só como representação do Estado, e o que ele tem conduzido o Ministério de Minas e Energia, você imaginava quando chegava no Ministério uma pessoa que não era da área técnica, que não vinha do setor elétrico, foi olhado assim com uma certa desconfiança. Né? E quando ele assumiu, que se assessorou e que passou a tomar conhecimento e conduzir as coisas, hoje é uma pessoa, do nosso ponto de vista, para nós nos honra muito ter um companheiro, um conterrâneo nosso no Ministério. Aliás, no Maranhão nós temos 2, né? Temos ainda o ministro Pedro Novaes, que é do Ministério de Minas e Energia, mas o Lobão tem uma importância fundamental para o nosso Estado, além de ter sido governador do Maranhão, né? Senador já por 4 vezes, né? Deve ser um dos mais antigos senadores aqui do nosso Estado, porque o Sarney tem lá mais anos de mandato, mas tem alguns anos pelo Amapá. E ele está pelo Maranhão. Então deve ser ainda sendo a espécie número 1, e nós, os maranhenses, estamos muito esperançosos e até certo ponto já se sentindo agradecidos com as coisas que estão acontecendo. Porque isso que está aqui acontecendo no Estado do Maranhão é irreversível. Não tem mais como parar, não há necessidade, até porque há uma demanda internacional, há um crescimento de necessidade do próprio país. Nós temos que nos firmar como potência, e há uma das questões que se levanta, e a população tem levantado, e parte do nosso Estado tem essa preocupação, do Estado se tornar uma potência, o país se torne uma potência, mas também se torne uma potência do ponto de vista ambiental. Né? Não é só a questão do crescimento do ponto de vista econômico, e crescer as suas indústrias e tal. Tem que crescer também do ponto de vista ambiental. E como nós hoje estamos inseridos no Maranhão, mais da metade, na Amazônia Legal, onde nós temos uma biodiversidade extraordinária no planeta, você não tem, se tiver um lugar, não tem a dimensão que nós temos no país. Portanto, a gente tem que aproveitar isso a nosso favor, gerando energia, criando os empregos, mas respeitando a questão da natureza e do meio ambiente. Nós estamos vendo aí, tristemente, agora, nesses últimos dias, o fato ocorrido aí no Rio de Janeiro, não é? E a gente não pode culpar ninguém, como somos todos culpados como ser humano habitando a Terra, né? Não vamos dizer que isso é porque houve uma falta de compreensão, de visão nossa desse sentido. Essas informações estão chegando agora, e no país algumas pessoas se julgam dono de certas bandeiras, né? E coisa verde, tem que ser do verde, tem que ser que lá, já começa, né, aquela história de conduzir as coisas como se fosse coisa nossa. Eu acho que, do ponto de vista ambiental, nós temos o dever, como seres humanos, né, humanos da Terra, cuidar de onde a gente vive, para onde a gente vai viver, o que tem que se fazer, porque a Terra tem vivido uma certa temporada de calmaria, mas não foi assim esse planeta, de né? vez em quando ela fica furiosa, né? O senhor vê essa preocupação ambiental nesse conjunto de obras de investimento que estão sendo feitas? Assim, com certeza está aí sendo respeitado. Natural que nós tenhamos algumas coisas que devem ser consideradas, porque também a gente tem que viver. Sim. O país há de ser as indústrias, por exemplo, uma questão lá no Maranhão, que é uma questão muito interessante, assim, porque de um lado as minorias, tem uma terra de quilombola, onde lá está instalado a base de lançamento de Alcântara, né? E que nós já fizemos alguns acordos, que terminou o governo brasileiro, a pessoa também diminuiu um pouquinho, agora já está se refazendo de novo essa questão da participação do país, né? No sistema de lançamento de foguete, acompanhamento da própria necessidade de saber para onde é que nós vamos no futuro, né? Essa questão o Maranhão está nesse mapa, né? Ela não vive só a questão de tecnologia, domínio de armas, de tecnologia para dominar, fazer aquilo. Também tem a questão ambiental. Onde é que nós vamos? Como é que está a situação nossa no planeta? Os cientistas estão trabalhando nessa direção, apesar de nós não temos notícias ainda claras, mas é uma das preocupações de quem vive aqui, é saber o que vai acontecer no futuro. Porque nós fazemos viagem interplanetária, porque queremos saber o que é Marte. Porque uma hora pode ter precisão de mudar-se para algum lugar. Como de explorar outros recursos, né? Então a gente está vendo isso aí, é preciso que
que se veja com uma certa preocupação, o ambiente está se vendo. Então tem lá a questão de Alcântara. Os quilombolas, de um lado, quer se fazer a ampliação da base, mas tem umas populações negras antigas vivendo lá, e precisa ser respeitado. Mas também tem considerado a parte da tecnologia, né? Não há de querer voltar para a idade da descoberta do país, deixa tudo crescer os matos, todo mundo cresce o cabelo, esquece-se tudo e faz tudo, para onde é que se vai, né? A ciência e a TI, o homem tem que aproveitar-se dela, não contra si, mas a favor da própria humanidade. Senador, por último, eu gostaria de perguntar para o senhor um dado que impressiona qualquer cidadão brasileiro, é essa descoberta de reservas de gás natural no Maranhão, de imensa potencialidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e qual é a perspectiva nessa área. Isso você tem, ela também está ligada ao setor energético. Né? Você tem Exato. Gás, você tem lá, na outra ponta, a produção de energia. Como você hoje tem o mundo dividido, na minha visão, o mundo tem que ter, para ser um país grande e forte, tem que ter duas coisas. Energia para abastecer as máquinas, o que movem, os transportes, os meios, e energia produzida para alimentar os homens, via alimento de produção, esse que nós temos. Então, esses dois lados, o Maranhão está nessa direção. E o país perfeitamente encaixado nessa direção. Somos hoje o maior produtor de soja, o maior produtor exportador de carne, exportador da opção de coisas que se imaginava que há 30 anos atrás não se chegava a esse patamar. E diga-se de passagem, esse setor há uma certa restrição e reclamação quando se faz, porque tem acontecido fatos aí que chamam a atenção, que diz respeito a não garantia, um não incentivo ao setor primário, que é quem tem levado, segurado essas contas do setor primário. São as commodities, né? Tem segurado muito bem. Levado o país, hoje faz isso sem precisão mais da tutela do governo, né? Você se lembra, no passado, e você não está tão distante quanto eu, estou um pouco mais na frente, você está um pouco menos, mas que nós tínhamos um instituto chamado IBC, que é a coisa mais importante desse país, que cuidava do café, não sei o quê. Hoje não tem mais essa história, a soja está na frente do café, e não tem mais nenhum instituto. A pauta está mais diversificada, soja, né? A peça diversificada, tudo isso avançou em relação a isso. Então, esse negócio, quando se fala de energia volta para o gás, o Maranhão passa a ser um estado de oportunidades. É a hora de você... O Estado está a hora de se chegar, não está a hora de ir embora. Né? As pessoas começam a ir embora, vamos para o sul, vamos não sei para onde. O Maranhense é voltado com o negócio de Amazônia. Você vai atrás de Maranhense, tu não encontra no sul do país nem em lugar nenhum. Mas tu vai ver os nossos conterrâneos ali, cearense, você tem da Austrália, qualquer lugar do mundo, você encontra um. É verdade. São Paulo, sei lá, por onde tem muita gente. O Maranhão é mais voltado para a Amazônia. Então o Maranhense hoje é um estado que não está de se chegar, de oportunidade. Temos uma governadora, Rosiana Sarney, que vem desenvolvendo um trabalho extraordinário em relação ao Estado, sem muita preocupação com a política, nem com a acomodação de amigos, nem coisa de governo. Nós temos também uma pessoa com quem nós temos a maior consideração, e o Maranhão deve muito a sua participação, que é o presidente Zé Sarney, tem conduzido muito bem a política no seu estado, no estado do Amapá, tem ajudado no governo, do governo Lula, na governabilidade, tem sido corretíssimo. Dentro do PMDB, eu também no Maranhão exerço a presidência do partido do PMDB do nosso estado, e tenho visto aqui como o PMDB perdeu uma certa oportunidade histórica na hora em que, por motivos que a gente não se conhece, a nação não foi discutida, a questão do mandato, prorroga, não prorroga, porque você, ao promulgar a Constituição, encerra-se tudo e começava a partir dali. Para não ter conflito, coisa mais ou menos assim, já tinha um mandato de 6 anos, encolheram para 5, e o nosso Ulisses Guimarães, de saudosa memória, que pretendia ser candidato, quando veio 2 anos depois, já não tinha mais jeito no segundo mandato, teve lá uma votação próximo do Enéia, né? Aí o PMDB de lá para o PMDB de lá para cá vencido caudatário, vencido, tem participado, mas, né, inclusive não coeso, dividido nos governos que se instalou, né? E o Sarney agora já com o governo Lula conseguiu fazer com que o PMDB, junto com o presidente Michel Temer, né, do nosso partido, conseguiu fazer com que o PMDB tivesse pelo menos uma posição quase que unânime. Não vamos dizer que unânime, porque o PMDB nasceu de um conjunto de opiniões e que continua sendo um partido que tem lá suas diferenças internas, e isso que faz a democracia dentro do partido. De qualquer maneira, o Sarney teve um papel importantíssimo nessa posição hoje do PMDB.
O PMDB hoje não só participa do governo, mas tem a vice-presidência da República, e esperamos que o governo da presidente Dilma, e torcemos e vamos trabalhar para isso, para que o governo e todos os brasileiros devam fazer isso, porque não interessa que seja o partido que vá ganhar ou não ganhar. O que interessa é que quem não pode perder é a nação. O Brasil é que não pode perder. Nós é que não podemos diminuir e nem encolher. Não importa quem esteja governando, que não esteja, as nossas diferenças partidárias, nossos hábitos de querer as coisas, de como gostar das coisas, não importa muito. O que importa, acima de tudo, é a nação, é o país. O país não pode voltar de onde está. Tem que crescer. E essa Dilma tem que ser empurrada e nós temos que fazer tudo para andar este país. E a questão política a gente faz. Tem gente, por exemplo, que bota pimenta para ficar a boca ardendo, para ficar a comida gostosa, né? Outros não gostam. Muito bem, senador. Nós acabamos de conversar com o senador Remy Ribeiro, do PMDB do Maranhão, sobre os investimentos, principalmente do governo, na área de energia no Maranhão. Muito obrigado, senador, pela sua presença. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você tiver alguma observação, alguma crítica, alguma sugestão sobre este ou outros programas da TV Senado, poderá acessar o nosso portal na internet, que é www.senado.gov.br/TV. Muito obrigado. Até o próximo programa.